Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus deste domingo. O Evangelho é extraído do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quem não recorda toda a tradição em relação ao Templo de Jerusalém, o templo para onde acorriam multidões todos os anos para louvar a Deus, para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. Quem não recorda Nossa Senhora, depois que Jesus nasceu, ela vai ao templo, ela vai junto com São José e levam o menino, e levam também aves para serem oferecidas como sacrifício, porque fazia parte da tradição. E Maria, fiel à tradição, ela e São José cumprem a tradição, oferecendo sacrifício pelo menino que havia nascido. Então aqui estamos diante deste grande cenário do Evangelho. Jesus vai a Jerusalém e se dirige ao templo. E quando Jesus chega no templo, encontra o templo violado. Isto é, no templo havia 2 átrios, um era para a proteção dos animais, para que eles fossem vendidos aos peregrinos que ali chegavam para oferecerem sacrifícios, e o outro átrio era o lugar do pagamento, onde se fazia o câmbio, pagando os animais para o sacrifício. Então, todo peregrino que ia oferecer sacrifício fazia o câmbio em um dos átrios e no outro ia pegar o animal que havia comprado para oferecer ali dentro do templo. E Nosso Senhor, quando chega, percebe que o templo tinha perdido sua essência. Ora, qual é a essência do templo? Prestar culto a Deus. No entanto, estava ali o verdadeiro comércio. E aqui, por trás do comércio, estava a exploração ao povo de Deus, aos pobres, aos peregrinos. Uma verdadeira exploração, desrespeito humano. Então Nosso Senhor faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo e diz que virou as mesas dos cambistas e se posicionou e disse:
não façais da casa de meu pai um lugar de comércio. E aí se dirigem a Jesus e perguntam: que sinal nos mostras para agir assim? E aí Jesus diz: olha, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus que foram a Jesus o questionaram e esta foi a resposta dele: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava falando, diz o Evangelho, do templo do seu corpo, porque 3 dias depois ele haveria de ressuscitar após sua morte. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é para nós meditarmos também sobre nós, para que nós não caiamos no risco de muitas vezes o nosso ambiente de oração, seja a igreja, seja a nossa casa, seja também um ambiente violado por nós. Perca a sua essência. Qual é o objetivo da igreja no mundo? O objetivo da igreja no mundo é levar a palavra de Deus, é evangelizar, é fazer com que as famílias busquem mais Deus, se entreguem a Deus e sejam transformadas, todas as famílias, em templo santo de Deus, para a santificação do povo de Deus, que ali está. Então nós precisamos também meditar sobre nós. Nossos ambientes de oração, nossas igrejas, nossos templos, estão sendo lugar ou lugares do encontro com Deus, o lugar do anúncio da palavra de Deus, o lugar do respeito humano. Quando eu vou à minha igreja, eu realmente me encontro com Deus, quando eu participo do meu momento de oração, ou o ambiente que deveria ser o espaço do encontro com Deus perdeu sua essência ou está perdendo sua essência, sua elegância e está se tornando vazio. É um momento de reflexão para nós. Aqui, em relação à igreja. E nossas famílias, nossas casas, estão sendo também esse espaço do encontro com Deus, do encontro também entre pai e filhos, filhos e pais, e do amor entre o esposo e a esposa, este amor que passa também para os seus filhos e filhas. Ou o ambiente de família está perdendo também sua essência? Não tem mais aquela elegância do respeito humano, do respeito entre esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais. O lugar também do encontro com Deus em família, o lugar da oração, o lugar do abraço, o lugar do carinho, o lugar do perdão. Então é importante que olhemos para o Evangelho de hoje e percebamos o comportamento de Jesus. Imaginem Jesus em Jerusalém, muito visitado por muitos peregrinos. E ali Jesus chegar no templo, que era o espaço que chamava a atenção, porque todos vinham para visitar o templo, para prestar culto a Deus. E de repente eu imagino a correria quando Jesus começou a chicotear e virar as mesas dos cambistas e aproveitou para dizer: olha, esse lugar aqui foi feito para rezar, foi feito para o respeito, para o culto a Deus. E vocês, no entanto, estão transformando no lugar da exploração do desrespeito humano.
Então, é para nós refletirmos sobre nós. Não esqueçamos que é ali. É claro que aqui tem outro crivo teológico. Jesus já antecipa também aquele momento que ele, ali em Jerusalém, no alto do Calvário, ele vai ser crucificado. Lembrem-se que, quando Jesus der o último suspiro, o Evangelho de São João vai dizer que naquele momento, do último suspiro de Jesus, o véu do templo, lá embaixo, na cidade santa Jerusalém, se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque o verdadeiro sacrifício que vai ser oferecido ali em Jerusalém é nosso Senhor. Ele veio como sacrifício que supera todos os outros sacrifícios da história de todos os tempos. Ele é o sacrifício por excelência. Então, aqui no Templo de Jerusalém tem tudo a ver já, é uma ligação com o Calvário, com aquele dia que Jesus vai ser crucificado. E ele antecipa dizendo, olhem, destruam este templo e em 3 dias eu irei reconstruí-lo. Então ele já antecipa aqui o que vai acontecer com a sua morte. O verdadeiro sacrifício oferecido ao Pai pelos pecados de todos os homens e mulheres de todos os tempos da história. Que evangelho, meus irmãos, minhas irmãs, cheio de muito significado para nós. Rezemos neste domingo por nós, por nossa igreja, por nossas famílias, para que o povo de Deus cada dia mais sinta sede de Deus e não esqueça que tanto a igreja, templo, também a família em casa, o lar que deve ser templo de Deus, e o meu templo pessoal, meu corpo, seu corpo, todos esses templos devem ser respeitados, porque a Trindade Santa, na verdade, quer morar em nós, em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Mãe de Deus, desça sobre vós, trazendo paz interior, amor a Deus sobre todas as coisas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.